sabemos que o evangelho de Satanás é um evangelho de ciência e progresso. Ele pregou no Éden, não Deus. Satanás pregou. A ciência do progresso. Ciência e progresso são o evangelho de Satanás. Olhe para onde ele nos levou hoje com isso. Veja. Note, ele pregou no Éden. Para quem? Para a noiva de Adão. E ela deixou-se convencer por isso, enganou-a ao questionar uma das palavras de Deus. Vamos ver o que ele podia ter dito. Ele pode ter dito: não é científico morrer nesta santa igreja, ou tu serás entendida e instruída para não crer nessas coisas sem sentido, como morte. Não me importa se a palavra de Deus disse isso, não faz sentido. Veja hoje, Deus é um Deus bom. Vocês estão na sua santa igreja, então não podem morrer, mas Deus disse que morreriam e isso é o fim. Vê, hoje, pertence apenas à igreja, não é o que você faz. Isso é aquilo, outra coisa. Venha à igreja, ou seja, bom membro, cortar o cabelo, não tem problema, e vestir shorts, pintura, ir a bailes, e uma cervejinha de vez em quando, não vai fazer mal. Contanto que não exagere, francamente, espero que seus filhos tomem isso para que possam aprender se gostam ou não. Aí está o Deus desta era maligna. Deus é um Deus bom. Eu já ouvi tanto isso que já me cansei. Deus também é um Deus de justiça. Não é velho avôzinho senil que pode ser levado e os seus netinhos não têm pecado nenhum. Ele é um Deus de justiça e santidade. Ele provou isso no Jardim do Éden pelos seus primeiros filhos. Você atravessa essa linha de uma de suas palavras e está morto. Aplica-se a mesma coisa para hoje. E note, ele pregou esse tipo de evangelho científico, social, instruído, progressista. A Eva e a noiva de Adão creu nisso. E ele foi bem sucedido ao satisfazer a assim chamada noiva de Cristo, a igreja do segundo Adão, com os mesmos argumentos. Isso mesmo. Oh, não é por Deus. Deus é demasiado bom para fazer isso. Enquanto você for à igreja, crê, o diabo crê, não finge que crê, mas ele crê, sabe? A verdade, ele não está salvo. Se creres, ele diz a segunda noiva, ou a noiva do segundo Adão, o mesmo que disse a primeira. Por exemplo, agora, cura divina. Não existe isso. Podemos provar, nunca houve um caso provado. E esse batismo em nome de Jesus? Agora, você não entende que sua autoridade da igreja, diz ele, estabelecemos isso em Nicéia, Roma, quando esses 3 espíritos imundos saíram do dragão, os falsos profetas, e assim por diante. Cremos que é uma trindade de Deus. Oh, por amor de Deus. Isso é tão pagão quanto pode ser. Nunca venha perante Deus com tal coisa. Tente permanecer na sua presença. Oh, não faz diferença se é batizado nos títulos do Pai, Filho e Espírito Santo. Que diferença faz? Faz tanta diferença que Paulo ordenou um grupo de batistas para serem rebatizados em nome de Jesus Cristo antes que o Espírito Santo viesse a eles, e também fez com aquele apóstolo, que esse apóstolo fosse chamado, dissesse: se um anjo vier do céu a pregar outra coisa, seja anátema. Claro que faz diferença. Oh, que coisa. Não existe isso de batismo do Espírito Santo nesses dias, foi só para os dias dos apóstolos. Acabou. E esse negócio de profetas, nem se sabe disso. Milagres não são científicos. Malaquias 4 foi para outra era. João 14:12, Jesus não quis dizer dessa maneira. Lucas 17:30, isso um mito. Está vendo? É mal interpretado. Não estava no original. Que disparate! Quando Deus Todo-Poderoso vem em nosso meio e prova,
Quando ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, prova ser assim. Não importa quem diga que não, Deus interpreta a sua própria palavra. Ele disse que faria isso nos últimos dias, haveria luz, o tempo de entardecer e há luz para a manifestação do Filho de Deus. O mesmo sol que nasce no Oriente é o mesmo que se põe no Ocidente. O profeta disse: haverá um dia em que não poderá ser chamado dia ou noite, sombrio, as nuvens cobrindo a superfície do sol, mas disse: por volta do tempo de entardecer, haverá luz, o mesmo Filho. Ele é o Alfa e o Ômega. Mesmo filho que nasceu no Oriente foi predito que surgiria no Ocidente, outra vez nos últimos dias, pouco antes de terminar. Não sei como interpretam isso. Deus interpreta a sua própria palavra. Ele prova: este é o entardecer. É triste, mas ela deixou-se convencer por isso outra vez. A noiva de Cristo deixou-se convencer por isso e pegou o conhecimento intelectual de algum pregador de seminário em vez de crer na pura, vindicada palavra de Deus. Agora, ministros da terra, onde quer que estejam por aí, vocês podem não concordar com isso, não quero lhes ofender, estou apenas falando para o meu próprio grupo. Se quiserem sentar, claro que ficarei contente que ouçam e depois vocês ouvem, mas estou apenas dizendo-lhes o que tenho visto e mostrando-lhes isso, Deus provando que está certo. Essa é a hora. Ele não precisa de ninguém que o interprete. O seu conhecimento mundano não tem nada. Você pode ter um bacharelado em ciências, doutor em divindade, grau acadêmico, não quer dizer nada. Deus interpreta a si mesmo pela sua palavra. Ele prometeu e aqui está. Mas, pelo conhecimento de seminário, da pregação denominacional, fez com que o mundo inteiro se maravilhasse após a besta cuja chaga mortal fora curada de pagã a papal. Vê para onde ela está indo? Ela crê nisso, ela crê no conhecimento que ele lhe fala. Agora note, é que ambas as noivas comprometidas creem no conhecimento de Satanás contra a palavra de Deus. A noiva de Adão creu no conhecimento de Satanás contra a palavra de Deus e a noiva de Cristo creu no conhecimento de Satanás nessa era maligna intelectual contra a palavra de Deus. E observe, Eva, no natural, que creu naquilo e que lançou toda a raça humana em morte. A noiva natural, Adão, o homem natural da terra, a sua noiva, antes de ele chegar a ela para ser sua esposa, lançou toda a raça humana para a morte. Quer seja científico ou não, morremos na mesma, porque Deus disse que morreríamos, quer esteja no Santo Éden, Santa Igreja, Santa Denominação, o que quer, morrerá no dia em que não crer numa palavra da palavra de Deus, sendo a verdade, quanto está vindicada e provada para você. Esse é o dia em que você se separa de Deus, não apenas toda a frase, uma palavra. Todo aquele que acrescentar uma palavra ou retirar, nesse dia você morre. Note, a noiva de Adão provocou a morte natural da sua raça, a raça humana, e a noiva do segundo Adão, a noiva comprometida de Cristo, lançou toda a igreja em uma morte denominacional para aceitar a marca da besta. Pelas grandes denominações científicas e intelectuais, somos batistas, somos presbiterianos, pentecostais e tal. Temos isso, possuímos propriedades, somos mencionados pelo governo, estamos por todo mundo, todas essas coisas, o presidente da Câmara, e assim, o prefeito, o presidente vem à missa conosco, o mundo inteiro foi lançado numa morte espiritual, denominacional, toda a igreja está morta. Você diz, você está falando demais. Jesus disse como foi nos dias de Noé em que 8 almas foram salvas. Assim será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Ló, em que 3 foram tirados de Sodoma. Naquele dia, agora já há um grupo lá, lembre-se. Mas como foi naquele tempo, quando o Filho do Homem se manifestou, veja só onde estamos vivendo. Agora, ela fez com que o mundo todo aceitasse a liderança científica do programa educacional que Satanás lhe deu sob o nome de igreja.
a liderança de um programa educacional científico. Estou mostrando-lhes o Deus deste mundo. Quando ela, como Eva, teve o próprio alimento da palavra de Deus na sua mão. Ela podia ter crido na palavra de Deus, mas o que fez? Em vez de esperar pelo batismo no Espírito Santo, deixou a ciência provar para ela que o Espírito Santo era apenas para os discípulos. Em vez de deixar continuar a fazer a cura divina quando devia agora estar ressuscitando os mortos e operando milagres, ela deixou Satanás com a sua liderança de homens religiosos tomar a palavra de Deus e tentar dizer que isso era para outra era, e ela creu nisso. Quando a Bíblia disse, as coisas que eu faço, vós também fareis, Jesus disse. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós ainda somos criaturas. Esses sinais seguirão todos que crerem. Ela nega isso tudo. Ela nega todo o sobrenatural, visto que o trocou pela sua concepção intelectual da Bíblia, quando padres, santos padres, supostos, onde bispos, arcebispos, quando presbíteros distritais, supervisores gerais e tal, colocaram sua própria interpretação nisso, e Deus deixou-nos ser membros totalmente mortos. E a única coisa que resta nos últimos dias é um grupo de pequenos pentecostais com um grupo de música fazendo barulho, correndo para lá e para cá, falando em línguas, gritando e tendo forma de piedade, mas negando a palavra. Diga-lhes sobre ser batizados em nome de Jesus Cristo e riem na sua cara. Mas Deus continua fazendo a mesma coisa, provando sua palavra. Note, a árvore de que Satanás fez com que Eva comesse era a árvore do bem e do mal. Era uma árvore mista. Agora, olhe para o dia em que estamos vivendo. Quando ele está tirando uma noiva, tem uma igreja que afirma estar fazendo o bem quando é maligna, negando a palavra. Uma árvore mista. Dizem, eles têm grandes sociedades, ajudam nisso, Cruz Vermelha, apoia as escolas, olha aqui. Mas negue apenas uma palavra e é tudo o que tem de se fazer para morrer. Não importa quão intelectual, como seja bom. Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de fermento estraga a massa, uma palavra de Deus mal colocada estraga todo o quadro. E se o meu braço estivesse onde meu pé devia estar, está vendo? E se o meu ouvido estivesse aqui onde minha mão deveria estar, um pouco de fermento leveda toda a massa. Dizem, como é que sabe que está certo? Deus prova que está certo, ele vindica, ele disse aqui na palavra, depois ele prova. É assim que sabemos se está certo ou não. Negar apenas uma palavra é tudo o que precisa para morrer. Trouxe os mesmos resultados nesta era maligna, morte espiritual, tal como provocou morte física para toda a raça humana.